Bom, e nós aqui de Oeste Sem Filtro reunimos algumas frases que foram ditas por Flávio Dino antes da sua indicação à vaga no Supremo. O ministro chegou a comentar uma possível indicação ao STF justamente durante uma visita feita à corte. Eu sempre soube, estudando a história do Supremo há algumas décadas, que não existe candidatura a ministro Supremo, não existe campanha para ministro do Supremo, não existe pleito, pedido, solicitação para ser ministro Supremo, porque é uma designação do presidente da República e aprovação do Senado. Então, quando você enxerga as coisas assim, você fica muito tranquilo. E eu estou, graças a Deus, muito bem no Ministério da Justiça. Desde o presidente Lula amadurecer a reflexão dele acerca de muitas alternativas que ele tem, tenho certeza que ele vai fazer boas decisões. No mês de setembro, em entrevista ao canal de TV Globo News, Flávio Dino negou ter interesse em ser indicado para uma vaga ao Supremo. Ministro, e agora voltou essa história de que o senhor pode ir para o Supremo. Você acha que eu estou com cara de ministro Supremo? Eu não sei, eu sempre teve. O senhor que conversa com o presidente Lula toda hora, o que o presidente Lula falou? Que o senhor é o próximo ministro Supremo? Ele sempre teve cara de ministro Supremo, não é agora não. Sempre teve cara de ministro Supremo. Forte, né? Andréia, na verdade, assim, primeiro, é uma honra. Eu tenho uma dedicação à área jurídica, nunca deixei de ter. Lição do meu pai, nunca esqueça a sua profissão, entre na política, mas continue com a sua profissão. Ser lembrado é uma honra, mas eu sempre soube que não existe candidatura nem campanha para ser ministro Supremo. Então eu não sou candidato, estou focado na minha missão e não faço campanha. Bom, em um passado nem tão distante, Flávio Dino já foi um crítico do sistema eleitoral. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, há um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos nesse momento numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. Durante uma reunião na Comissão de Segurança Pública do Senado, Flávio Dino, de forma irônica, provocou o senador Marcos Duval, que contestava as ações do ministro no dia 8 de janeiro. Realmente não tem suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difamatórios, agressivos, contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado, e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Bom, vamos segurar esse primeiro bloco, a gente preparou mais, mas vamos comentar aqui esses primeiros vídeos que a gente acabou de ver aqui. Piotr, o que mais te chamou a atenção? A gente está aqui municiando os senadores com informações aí para Flávio Dino ser questionado nessa sabatina, né? A primeira coisa é a incoerência. É completamente incoerente. A questão das urnas é muito clara. Daí eu volto de novo à questão, né, da ilibada reputação, e eu só quero me prender a vida pública dele, porque é essa que está sendo exaltada como motivo para indicá-lo a um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É ilibado alguém que, por exemplo, tem uma opinião,
muda de opinião e não faz menção àquela opinião anterior que era contrária justamente ao que ele defende agora, no caso das urnas, num país que sim, precisa de debate sobre essa questão, que sim, houve ministros do Supremo onde ele pretende chegar, ele pretende ser aprovado no Senado da República, passar pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado. Houve intromissão, sim, do Supremo Tribunal Federal na votação daquela questão das urnas eletrônicas. Ele tem um ar de deboche e eu me pergunto o quanto que isso é razoável, o quanto que isso é sensato para o ministro do Supremo, em que pese tudo que o Augusto fez menção do perfil de cada um dos ministros que está lá, óbvio que nós todos nos lembramos de formações muito mais justas, gloriosas do Supremo Tribunal Federal. Eu sou do tempo, por exemplo, em que o Supremo se negava a se intrometer em assuntos internos do Congresso Nacional. Hoje ele subverte a lógica da maioria democrática. Então, um partido nanico perde uma votação, porque obviamente é nanico, porque não conseguiu convencer o eleitor a votar em mais membros do seu partido, ele perde a votação lá e recorre ao Supremo e ganha uma liminar. Isso não é subversão da maioria democrática, de um conceito lógico da democracia? Então, de novo, vamos voltar às coisas mais essenciais do ponto de vista da carreira pública do ministro Flávio Dino. Ele não convenceu ninguém acerca da presença da dama do tráfico no ministério dele. Ele não convenceu ninguém ainda acerca das imagens que também ele disse que tinha apagado e entregou só uma parte. Como alguém com conhecimento de direito dele, de formação do direito dele, na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública, levando-se em conta a enormidade que foi o ato do dia 8, aqueles atos do dia 8, não teve a precaução, a prevenção de proteger todas as imagens. Por que não fez? Porque se comprometia? Bom, mas daí não é ilibado. Ou porque tomou uma decisão equivocada? Bom, aí já claudica na competência para ser ministro da principal corte do país, a mais alta corte do país. Ou seja, são essas coisas que, obviamente, a gente espera que os senadores levem em conta. Não se está colocando alguém que, primeiro, não tem mandato, vai ficar até os 75 anos lá. A votação do mandato, que é uma proposta também que o Senado deve fazer passar, só vai ficar para o ano que vem. E se Dino passar, evidentemente, por essa votação no dia 13, acho que a sabatina está marcada para o dia 13, mas enfim, agora do mês de dezembro, ele não vai ser levado em conta, a decisão eventual de um mandato de 10 anos, não vai ser levada em conta aos ministros que já estão lá. Ou seja, essa corte que está aí vai até os 75 anos pela lógica do direito adquirido. Né? O direito adquirido é quase uma cláusula pétrea dentro da cabeça de juristas brasileiros. A coisa julgada também era, né, de você não retroagir para pagar impostos de empresas que já ganharam na justiça aquela decisão vista e revista como trânsito em julgado e coisa julgada. Mesmo assim, os ministros já formaram maioria para cobrar empresas de impostos que elas foram admitidas pela justiça a não pagarem, porque a justiça entendeu com trânsito em julgado que não era justo cobrar aqueles impostos. Mas o Supremo reviu a coisa julgada, o que é uma afronta à lógica. Bom, então, voltando à questão do Flávio Dino, são essas as questões que cada um de nós brasileiros espera que o Senado da República, eu vou usar essa expressão pomposa em relação ao Senado da República por causa disso, porque representa a República Brasileira. No Senado, diferentemente da Câmara, todos os estados e o Distrito Federal têm 3 senadores, que eles levem em conta esses fatos todos. Na carreira política de Flávio Dino, a coerência, a lógica, a grandiosidade na sua carreira para alçar o que o Silvio fez menção há pouco aqui, essa ultra promoção de ser ministro do Supremo? Bom, antes a gente dar sequência aqui a mais declarações de Flávio Dino, Ana, eu quero te ouvir nesses trechos aqui que a gente selecionou nesse primeiro bloco. Flávio Dino disse que não existe campanha para ministro do Supremo Tribunal Federal, mas com certeza ele foi o ministro mais midiático desse governo. A gente brincou aqui algumas vezes nesse programa, até o Paulo que trouxe, né, que ele abria a geladeira, achava que estava dando uma coletiva de imprensa por conta da luz. E a gente corre o risco de ter o ministro que foi ministro mais midiático, agora é para ser ministro da Suprema Corte, ministro mais, talvez, ideológico que a gente vai ter sentado na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Um risco. Sabe o que é mais vergonhoso no vídeo dele falando sobre
a possível nomeação para ministro do Supremo Tribunal Federal, as repórteres, as jornalistas ali, babando. Oh, o senhor tem cara de ministro, né? Ou os jornalistas ali, que tinha um homem ali também, e ele responde: você acha que eu estou com cara de ministro do Supremo? E todos começam a rir, nossa, é vergonhoso isso, né? É vergonhoso de ver o que a imprensa no Brasil se tornou, a mesma imprensa que noticiou incansavelmente, a mesma imprensa, os mesmos jornalistas que noticiaram incansavelmente as ações da Lava Jato, tudo o que aconteceu, o petrolão, a roubalheira, os bilhões que foram desviados, hoje olham para um soldadinho aí exatamente desse esquema todo, né, do PT, esse esquema todo de projeto de poder. E vocês acham que eu estou com cara de ministro? Olha, Paula, foi um bom compilado aí, mas tem uma coisa que é impressionante: o nível baixo, o nível de preparo para um homem público, seja como senador, seja como governador, seja como ministro da Justiça, o nível, o debate democrático que ele fala, né? Não, porque eu sou a favor do debate democrático. Nós todos estamos bloqueados na conta do Twitter dele. Ele bloqueou todo mundo, bloqueou aqui nós, jornalistas, a Revista Oeste, e ele fala no debate democrático, né? Eu não sei se está na nossa seleção aí o vídeo dele conversando numa reunião com as plataformas digitais e dizendo abertamente: acabou essa era de guia de vocês, eu que vou impor agora o que é liberdade de expressão. Esse é o nome que vai parar no Supremo Tribunal Federal, Senado. Ele disse também, né, eu não quero me adiantar, né, que a Suprema Corte Americana o voto era secreto. Então, provavelmente, se ele chegar lá no Supremo Tribunal Federal, ele vai querer defender o voto secreto, porque a Suprema Corte Americana vota em secreto. Mentira! Mentira que nunca foi desmentida por ele. Ele seguiu falando que o voto da Suprema Corte dos Justices, ainda usou o nome correto, Justices, que o voto era secreto, ninguém sabia. Explicamos aqui, né? Eu expliquei tintim por tintim como funciona. Não existe, nunca existiu voto secreto, não é que mudou o voto da Suprema Corte, nunca existiu, desde a concepção até a formatação dos Estados Unidos da América, quando a Suprema Corte foi estabelecida na formatação da nação, nunca houve voto secreto, e ele continuou falando isso para defender exatamente, de maneira mentirosa, o voto secreto no Supremo Tribunal Federal, né? Agora, um nome, Paula, como o do Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, traz ainda maior importância naquela PEC que restringe exatamente as decisões monocráticas. Imaginem vocês um Flávio Dino comunista, autodeclarado comunista, uma pessoa com uma vertente absolutamente ideológica, é um político, esqueceu, não tem carreira de juiz, não tem mais, isso aí já era, já acabou. Um político alinhado com ideologias comunistas, nefastas, com uma caneta na mão, com decisões monocráticas. Imaginem o que esse homem pode fazer com uma caneta tirânica na mão. Então, Paula, para finalizar, os senadores têm uma missão. E eu acho que, por mais que o voto seja secreto, né, para a admissão de qualquer nome na Suprema Corte do Brasil, a população precisa cobrar o voto aberto, precisa cobrar transparência. E quem não quiser abrir o voto, nós sabemos muito bem que votou a favor de um projeto de poder, porque o Flávio Dino, ele é mais uma peça importante em um projeto de poder, um comunista na mais alta corte do Brasil. Então é preciso cobrar o voto aberto de cada senador. Ah, não quero abrir.
Então você é conivente com esse projeto nefasto de poder do PT, que agora, mais uma vez, vai incluir a Suprema Corte do Brasil. Bom, e vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que a Ana mencionou aí da declaração do Flávio Dino sobre as Big Techs. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Bom, sobre os atos do 8 de janeiro, o Flávio Dino deixou escapar em uma entrevista ao programa Fantástico da TV Globo que assistiu de camarote aos ataques. Chego aqui nesta janela e me defronto com a população, enfim, poucos manifestantes, poucos, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali, próximo ali às cúpulas, né, do Congresso, Câmara e Senado. E, obviamente, o primeiro telefonema que eu dei foi ao presidente da República, meu chefe imediato. Ele já sabia, óbvio, ele disse: presidente, podemos fazer isto ou aquilo. Bom, e depois, ao ser cobrado por integrantes da CPMI do 8 de janeiro para apresentar os vídeos das câmeras internas do Palácio da Justiça, Flávio Dino disse que as imagens eram irrelevantes. Não foi o Ministério da Justiça que entregou. Um delegado ou um perito, não sei, alguém veio e recolheu imagens. Essas imagens, que constam de um inquérito, foram remetidas à CPI. A CPI examina as imagens e nos diz de lá: essas imagens não estão completas. O que nesse momento o secretário executivo Capelli está fazendo? Buscando todas as fontes possíveis, celulares, outras câmeras, enfim, para tentar ter mais imagens. Embora, frise, são absolutamente irrelevantes para a investigação. As imagens que aparecer, eventualmente, serão enviadas, porque nós não temos nada a esconder. Nada, rigorosamente nada. Bom, em outro momento, quando ainda era governador do Maranhão, em 2020, Flávio Dino admitiu ser comunista. Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem incoerente, hein, Igor? Bem incoerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá uma descrição. Mas é um comunista de iPhone, hein? É um comunista de iPhone. Mas, claro, a tecnologia é essencial. Nós queremos que todos tenham tecnologia. Essa é a diferença. Então o senhor é contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então o comunismo mudou. Eu não sei mais o que é comunismo. Então o comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive com o mercado. O Xi Jinping, que é o presidente, o primeiro-ministro da China, ele tem um texto que diz assim: o mercado é uma instituição da sociedade, não é uma instituição do capitalismo. Então é claro que você convive Estado, empresas privadas, outras instituições humanas. E o judiciário é independente no comunismo? Deve ser independente. Aliás, não tem sido... Ele não tem sido independente aqui no Brasil. É que ele não tem sido independente. Mas o governador... Agora, na China, não sei. Eu realmente não conheço. Bom, e como governador, o comunista Flávio Dino falhou em tirar o Maranhão da pobreza. No dia 1º de janeiro de 2015, lá da sacada do Palácio dos Leões, o senhor proclamou a República do Maranhão, disse que o Maranhão tinha pressa e que os maranhenses não podiam mais esperar. E se comprometeu que ao final do seu governo, nenhum dos municípios maranhenses estaria no rol dos municípios mais pobres do Brasil. Como explicar que o senhor tenha falhado exatamente nesta proposta, que foi aquela que mais despertou esperança nos maranhenses, candidato? Bom, em primeiro lugar, eu não prometi esse absurdo, porque seria, obviamente, algo inviável, algo inalcançável. Nós estamos instituindo hoje o plano Mais IDH e, por intermédio desse plano, nós vamos adotar ações nas 30 cidades que têm o pior IDH do Maranhão, do Brasil, porque o que nós queremos é que ao fim do governo não tenha nenhuma cidade maranhense no rol das 100 piores do Brasil. O senhor novamente elenca 65 propostas e o combate à pobreza extrema está entre essas propostas.
por que desta vez o eleitor deve confiar que o senhor vai realmente cumprir essa promessa? Quanto àquela promessa que o senhor teria se comprometido de que ao final do seu mandato nenhum município estaria incluído no rol dos municípios mais pobres do Brasil, está no seu discurso na internet? Não, não está. Desses termos eu garanto que não está, porque eu não poderia dizer que eu ia fazer milagre, eu não sou Deus. Bom, e como não poderia faltar, porque um pouco de humor não faz mal a ninguém, a queda de Flávio Dino. Pronto, tá aí, Augusto Nunes. É uma seleção. A gente poderia colocar outras. Aliás, poderíamos fazer um programa completo aqui de declarações. Nessa mesma conversa com a Lilian Ventifilme, ele disse que o comunista existe, o regime comunista não ditatorial. Ele disse, eu não conheço nenhum. Eu falei, não, mas existe, ele defende o comunismo. Aliás, e também um sopro de jornalismo naquela roda. Aí que tá. Exatamente. Os jornalistas já perderam mais chances da Globo de dizer o seguinte, eu estou com cara de ministro, olha, se levando-se em conta a atual composição, está assim, está parecidíssimo com outros ministros. Agora, é o cara que diz, graças a Deus, sou comunista também, graças a Deus, ele usa Deus, não sou Deus. Ele não tem compromisso com nada, né? Nem com a própria doutrina comunista. O comunista, ele é instruído para não confessar que é comunista. Ele até confessa numa das imagens, mas ele tem que negar, porque ele sabe que o povo brasileiro não gosta disso. Ele assumiu em alguns momentos, e aí depois diz que não, ele é capaz de negar um discurso desses que a gente já mostrou quantas vezes. Ele não fala nesse assunto. É o seguinte, ninguém vai mandar prender o Flávio Dino, porque a prova, enquanto está na internet, é prova. Qualquer declaração. E ele está duvidando do sistema eleitoral brasileiro. Claramente, diz que ele tem que explicar para o ministro Alexandre de Moraes qual foi essa fraude aí que aconteceu. Como é que foi? Ele não vai ser chamado? Ele pode contar mentiras? E mais, os senadores também têm de perguntar, ele acredita na urna eletrônica, ele nega isso aí? Eu não sei se é possível, talvez o Silvio saiba, o Piotto, não sei, vocês. Eu não sei se é possível exibir durante a sabatina algum tipo de imagem, mas os senadores estão obrigados... Então pode? Sim, pode. Obrigados a usar isso aí. Põe e pergunta. Põe e pergunta. Olha aqui, está dito aqui. Você mantém, mudou de ideia... É isso aí. Mantém o que disse e tal, porque isso sim é desmoralizante. Ele tem provas aí, o flagrante é perpétuo, ele pode ser preso. Ele pode ser preso. Isso aí basta, não vou me alongar, basta para desmoralizar qualquer candidato ao Supremo. E ele é, desde sempre, não existe candidatura ao Supremo. Ele é. Quanto aos jornalistas, realmente, né, não param de aparecer provas aí de que o jornalismo oficial desmoraliza a verdade, né? Desmoraliza. Eles tentam, eles mentem o tempo todo, eles se entrevistam como capachos. Eles não conseguem esconder a subserviência. Eles só não responderam, está com cara de ministro, porque eles não sabiam direito se isso é uma ofensa ou um elogio. Eu diria, está com cara de ministro sim, tem grandes chances. E aí, Silvio, o que você destaca aí da nossa seleção de declarações de Flávio Dino? A nossa tarde, acho que resume bem, né? Coleção de mentiras, confissões, contradições e incoerências também. Olha, Paula, essa seleção é a verdadeira sabatina, ou pelo menos
80%, 2/3 do que deveria ser a sabatina. Basta colocar o ministro Flávio Dino diante do ministro Flávio Dino, como bem o Augusto lembrou. É possível exibir imagens? Olha, isso foi amplamente utilizado na CPI do dia 8 de janeiro. Por exemplo, a exibição de imagens, ou na CPI das ONGs tem sido utilizado, na CPI do MST, recurso audiovisual, é o futuro, não é mesmo? Então basta mostrar o flagrante perpétuo, termo utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Flávio Dino. Basta que ele responda a ele mesmo. Aí você já tem 2/3. Eu acho que o restinho é aquilo que fiz, aquelas três apontamentos que fiz no comentário anterior. O que eu acrescentaria aqui são 2 pontos. Primeiro, em relação, e aí volto às imagens do dia 8 de janeiro, porque isso é importante. Porque foi neste momento onde o Flávio Dino se indispôs com o Senado, casa para a qual foi eleito e não assumiu o mandato. Ele deixou a suplente assumir, foi para o ministério e agora, e desde sempre, aliás, porque tudo que ele fez foi justamente campanha para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não exercerá o mandato. Os maranhenses que confiaram o voto no Flávio Dino não terão o Flávio Dino senador nem por um dia. Isso é importante. Então, mas foi neste momento em que o Senado foi humilhado. Ele humilhou a casa onde ele deveria estar exercendo o mandato. Ele disse: eu não vou entregar as imagens. Ora, qualquer funcionário de segurança patrimonial ou alguém que trabalhe na portaria de um edifício, por exemplo, pode estar assistindo a gente aqui neste momento, sabe que numa data onde algo grave acontece, e é sabido, dia 8 de janeiro foi visto pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, as imagens rodaram o mundo, guardaria aquelas imagens. A primeira coisa a ser feita é proteger a prova, para que ali pessoas que cometeram baderna, tumulto, depredação, vandalismo e que devem ser punidas por isso, essas pessoas sejam identificadas. Isso é o trabalho, inclusive, do Ministério de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. Não é assistir de camarote, é proteger a prova. É isso que ele deveria ter feito. Foi neste momento em que ele debochou do Senado, que hoje vai sabatiná-lo, no dia 13, que vai aprovar, avalizar a condução dele para passar 20 anos, os próximos 20 anos na Suprema Corte. É isso que os senadores devem compreender. O Flávio Dino simplesmente virou as costas e com esse mesmo sorrisinho de todas as respostas, de todos os vídeos, foi esse sorrisinho que ele deu para os senadores, para os seus pares. O outro ponto é mais um vídeo que nós exibimos aqui, quando ele diz: esse tempo de liberdade de expressão acabou. Esse é o Flávio Dino in natura, porque o PT já chegou à Suprema Corte do Brasil em outras ocasiões. Ricardo Lewandowski foi um dos expoentes, escolhido porque a vizinha, uma amiga, não me lembro agora, da dona Marisa Letícia, o Augusto Nunes tem essa história de memória, recomendou ao Lula que seu filho era próspero, que era um grande nome para o Supremo Tribunal Federal. Ele escolheu o petista Ricardo Lewandowski, cotado, inclusive, para ser ministro da Justiça, voltar para o governo, veja bem, né? É a dança das cadeiras. Mas Dias Toffoli ainda está lá, ex-advogado do PT, ligado a José Dirceu, a Advocacia Geral da União. Então o PT já chegou à Suprema Corte. A novidade é o PCdoB, é o Partido Comunista chegar à Suprema Corte. Isso é uma novidade desde a redemocratização do Brasil, nunca tinha acontecido isso. Nós temos alguém que é um homem de partido, ou, inclusive, aqui fica mais uma pergunta a ser feita aos senadores. Nós podemos mostrar uma imagem aqui, quando o ministro Alexandre de Moraes diz que, vão dizer que é coisa de comunista, não existe comunista, né? Isso é coisa de gente velha. Podemos exibir e perguntar, ministro Flávio Dino, o senhor estava fantasiado do quê? Né? Porque o ministro Alexandre de Moraes diz que não existe comunismo. Pois bem, o Flávio Dino, e aqui eu finalizo, ele é o Lula de hoje. É por isso que o Partido Comunista está chegando à Suprema Corte. Ele é vingativo, ele é ideológico ao extremo, ele é raivoso, ele é midiático, ele é espalhafatoso, ele joga mais lenha na fogueira, mais combustível, ele amplia a fervura de um tribunal que já cruzou a fronteira da política há muito tempo. Esse era o momento de colocar lá alguém independente, aliás, 2. Esse já é o segundo, Cristiano Zanin foi o primeiro.
alguém para pacificar a Praça dos Três Poderes, para fazer valer o artigo 2º da Constituição. Poderes harmônicos e independentes entre si são 3. Esse era o momento. Esse era o discurso do Lula da campanha, mas até isso era uma fraude. Era tudo uma grande fraude, um engodo.